Nosso carinhoso bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que assistem os nossos trabalhos de divulgação do Espiritismo. Mais uma vez estamos aqui com o nosso irmão Alexandre Landim, hoje com o tema Paciência, a arte de saber esperar. Nosso cumprimento ao nosso irmão. Sejam bem-vindos, uma alegria estar aqui no Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Piaçu. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, Alexandre. Vamos colocar você aí no ar, conversando aí com o pessoal, e retornamos depois para os nossos últimos cumprimentos e agradecimentos. Obrigado. Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa reflexão do dia. Vim falar aqui sobre paciência, a arte de saber esperar. A ciência da paz. E Jesus muito bem nos exemplificou e ensinou acerca da paciência. Você perceber que ele soube esperar até os seus 30 anos para começar ali, formar o seu colégio apostólico, para começar a sua missão, digamos, dos 30 aos 33 anos, a gente pode pensar, né? Ele soube esperar o tempo de Deus e o tempo certinho para ele começar o trabalho dele na Terra. Ele não poderia ter começado antes? Com 15, com 20, com 20 e poucos anos? Claro que poderia. Mas olha a importância dele dar o exemplo do trabalho que ele aprendeu na carpintaria com o pai, a convivência familiar, como nós mesmos, como nós fazemos no nosso dia a dia. Então, essa arte que nós temos dificuldade, o saber esperar. E nós estamos vivendo na Terra hoje uma síndrome que os psiquiatras comentam, falam diretamente. A síndrome do pensamento acelerado. Está tudo muito acelerado, né? Tem gente que tem indisposição para assistir, fala, não, mas meia hora de live, 40 minutos, não dá conta. Não suporta. Você já viu no celular que criaram uma tecla para você acelerar os áudios? Porque você não dá conta de ouvir aquele áudio na velocidade normal da fala? Então, eles criaram um acelerador da fala no áudio do WhatsApp. Porque para atender a humanidade. Senão você não escuta nada, você não ouve nada. Então, essa é a síndrome que está nos envolvendo hoje. E isto dado a impaciência que nós estamos vivendo. Por isso que é tão difícil para nós. Nos mínimos detalhes, nós não trabalhamos a paciência, imagina nos médios e nos maiores detalhes. Se a gente for pensar bem, é uma situação crítica essa virtude para todos nós. Todos nós alegamos impacientes. E estamos. E isso tem causado doença. Por isso que no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, suicídio e a loucura. Olha a prescrição de Kardec iniciando esse item, loucura e suicídio. A calma e a resignação, auridas a maneira de encarar a vida terrena, dão ao espírito uma serenidade, que é preservativo contra a loucura e o suicídio. Veja que ele coloca a calma, que tem a ver com a paciência, que está lá no capítulo também do Evangelho, o capítulo 9, brandos e pacíficos herdarão a terra, o item paciência. Né? Então, nós viemos aqui trabalhar um pouco disso, gente, porque nós estamos muito acelerados. Você já viu quando você para ouvir uma live, ou vai numa casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, ali tem um significativo muito grande para você desacelerar? Isso é benéfico, faz bem para o corpo, para a alma, para as nossas células. Nós acalmamos, serenamos, nós precisamos disso. O mundo está muito corrido. Está muito acelerado. Isso tem nos feito algo muito maléfico no ponto de vista emocional, psiquiátrico, espiritual. Então, nós estamos aqui para aprender um pouco disso. Porque nós temos dificuldade de ser pacientes. Todos nós. E Joana de Anjos nos fala que o conhecimento nos leva à vontade. Então, conhecer sobre paciência, que é a reflexão de hoje, vai nos levar a ter mais paciência, porque é algo que nós precisamos. Saber esperar. Por quê? O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Deus não age com pressa. Inclusive, o tempo
é totalmente a favor de Deus, porque ele sabe que é através do tempo que nós evoluiremos. Então é isso, e nós estamos aqui para isso. Então, esse corre-corre do dia, gente, tem massacrado a gente. E as pessoas estão ficando cada vez mais adoecidas. Vocês dizem que no prédio que eu moro, eu cheguei, apertei o botão do elevador, fica vermelhinho, né, sinalizando que ele deve vir a qualquer momento. Aí chegou um vizinho aqui, ficou apertando, o botão já estava vermelho, ficou apertando. Eu pensei, será que desce mais rápido se apertar? É assim. Aqui em Uberlândia a gente vê que na principal avenida aqui, se tem alguém andando mais devagar no carro, as pessoas ficam irritadas. Ô, sua lesma, anda depressa. Quer dizer, estamos todos adoecidos. E essa impaciência, gente, não é só com o outro, não. Isto é algo que nós estamos jogando para cima daqueles que convivemos, que relacionamos, porque a impaciência é diretamente relacionada a nós mesmos. Acreditemos nisso, e nós veremos isso aqui, ó. Se você tem essa obra, Fonte Viva, a gente vai aprender sobre isso que eu estou falando, essa impaciência para conosco mesmo, no Fonte Viva. E Jesus, ele ensinou para nós todos acerca de paciência, em todo a sua existência na Terra. E tem uma passagem que eu quero citar para nós, está descrita no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva. Ali os discípulos, reunidos com Jesus, questionavam ele acerca de muitas coisas. De repente, um discípulo pergunta para ele, mestre, qual é a aquisição mais difícil? E Jesus foi categórico. Ó, a aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. O próprio mestre falando isso para nós, que a aquisição mais difícil é a paciência. Mas daí vem a doutrina espírita e vai nos dar caminhos para a gente adquirir um pouco mais dessa virtude. E é por isso que nós estamos aqui. Porque na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, é possível a felicidade absoluta na Terra? E os Espíritos falam, não, no plano de provas e expiações em que viveis, não é possível a felicidade absoluta. Mas depende de vós amenizar os seus males e ser feliz o quanto possível na Terra. Amenizar os seus males. Quando amenizamos o mal da impaciência, prefixo in, negação da paciência. Então, quando nós amenizamos o mal da impaciência, nós somos mais felizes. Pode observar. E eu pergunto para vocês, gente, experiência de que todos nós já temos até hoje. Xingar, bradar, ficar nervoso, perder o equilíbrio, surtar. Adiantou alguma coisa? Vocês já viram impaciência resolvendo alguma coisa? Nunca resolveu e nunca vai resolver. Então a gente grita, esperneia, não resolve. Quantas vezes nós ocasionamos, tivemos consequências tão deploráveis por não ter esperado o momento certo de falar, o momento certo de agir. Então é isso, e é possível. Acreditemos, é possível tudo isso. O Chico falava que a gente fica, às vezes, dá tanta importância a coisas que vão passar, e ele mesmo pediu para Emmanuel, ó, traz uma mensagem de Mãe Santíssima para mim, e Emmanuel trouxe, e aí, nessa mensagem, a própria Mãe Santíssima, querendo apaziguar o coração do Chico, ampará-lo com uma mensagem, disse a ele, tudo passa, tudo passa. Então, às vezes, a gente dá tanto valor a algo que vai passar. Se você tivesse conseguido esperar um pouco mais, não falar, não agir, não comentar, não julgar, basta. Né? Então, é esse trabalho que nós viemos fazer aqui hoje. E a gente tem uma mania de terceirizar a paciência, isso é manifestação de orgulho, viu, gente? Terceirizar a paciência, a calma, é manifestação de orgulho. É mais ou menos assim, você acorda de manhã,
tô calmo, tô tranquilo, tô paciente, tá tudo bem. Toma seu café, você sai de manhã para o trabalho, para os seus afazeres. Aí, no primeiro momento, às vezes acontece algo que te contraria. Uma fechada no trânsito, uma fala indecorosa, uma atitude menos louvável, uma mensagem no WhatsApp que você fica contrariado, não é assim? Aí você já muda totalmente de humor, de energia, de vibração. Aí você fala assim, nossa, eu estava tão bem, acordei tão bem hoje. Aí o fulano de tal tirou minha calma. Fulano de tal tirou minha paciência. Perdi minha paciência. É uma presunção muito grande. Como que alguém perde algo que não tem? Como que alguém te tira algo que você não tem? Se você tivesse calma, se você tivesse paciência, ninguém te tiraria. Tentaram tirar a calma e a paciência do Chico. Conseguiram? Não. Ele respondia naquela calma, naquela paciência. Imagina Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Jesus. Não tira. Não tem como tirar algo que você não tem. E a gente terceiriza. Por quê? É mais fácil justificar que você não dá conta de ser paciente e justificar no outro que ele tirou do que você assumir que você não tem. E nós sabemos que não temos. Porque se tivéssemos, agiríamos de outra maneira, de uma maneira muito diferente do que a gente age. Até terceirizar a paciência. Então a gente veio hoje aqui para aprender. E o Mestre Jesus, ele nos ensina acerca disso. Jesus nos ensina sobre isso. Por exemplo, no apedrejamento da mulher adúltera, essa passagem que a gente conhece, quando Jesus foi indagado, que era da lei apedrejar aquela mulher que tinha sido pega em adultério, aí Jesus respondeu imediatamente. Vocês lembram da cena? Ele agachando, mexeu na areia ou escreveu, não se sabe ao certo. Só que ele não respondeu de bate-pronto, de bate-pronto. Trouxeram a questão para ele, ele já respondeu. Não, ali ele estava ensinando as relações nossas, os impasses da vida, aquelas questões assim delicadas, que é necessário você agachar, mexer na areia, ou como quiser. Eu vou te responder, mas deixa eu tomar um copinho de água primeiro. E ter a humildade, para não responder como se você fosse a pessoa mais sábia do mundo. Só que Jesus era. E nem assim ele o fez, com rapidez, para nos ensinar. Ele sabia o que iria responder. Ele já sabia também a intenção com que fizeram aquele questionamento para ele. Só que ele falou assim, nossa, esse é o momento certinho de eu ensinar a ter paciência, a saber esperar, saber raciocinar para responder. E é isso que a gente não faz nos relacionamentos. Já viu nas discussões, marido e mulher, pai e filho, amigo com amigo, no dia a dia na rua? O orgulho vem. Ah, eu sei, eu vou falar isso, porque isso é o certo. Não. Não põe o cérebro para funcionar. Ali Jesus fala, calma, espera um pouco, raciocina, para você dar a melhor resposta, porque esta melhor resposta não precisa ser longa, não precisa ser cheia de palavras que explique toda uma questão. Tanto é que a resposta de Jesus ao problema foi qual, gente? Atira a primeira pedra. Quem nunca pecou? Percebe quanto Jesus ensinou sobre paciência, a arte de saber esperar, até mesmo nas nossas conversações, nos nossos diálogos, saber esperar para responder, mas responder com consciência, com concentração, com raciocínio, procurando a melhor resposta dentro do seu conhecimento para saber agir. E isso nos dá mais paz, é a ciência da paz. Também tem um outro exemplo maravilhoso, que foi quando Jesus foi levado a Pilatos, né? E ali ele usou de uma paciência extrema, que foi o silenciar. Veja a ligação de paciência com saber silenciar. Não vou falar nada. Vou ficar caladinho. Não vou falar nada. Só vou ouvir. Isso é paciência. Porque aquela ânsia de querer falar, às vezes põe tudo a perder.
Quantas vezes em casa, nas reuniões familiares, melhor ficar calado, melhor só ficar só ouvindo, porque vai passar. E você não vai mudar o outro, muitas das vezes, pelas palavras que você fala. A vida por si só vai auxiliar esse outro a mudar, como faz com nós, com todos nós. Então Jesus ensinou a paciência de silenciar. Agora, no ato da crucificação, aí foi o máximo da paciência. O que está descrito no capítulo 9? Se você ler no seu evangelho, o item da paciência. Perdoar aqueles que Deus colocou no seu caminho como instrumento do vosso sofrimento e colocar à prova a sua paciência. Veja que Jesus passou por isso que está escrito no evangelho. A caridade que maior, mais meritória, como está no evangelho. Perdoar aqueles que Deus colocou em vosso caminho como instrumento do vosso sofrimento e colocar à prova a paciência. Então, claro, Deus vai colocando no nosso caminho os filhos, os amigos, os parentes, os agregados que chegam. Para colocar à prova a paciência. E eu digo mais, gente, você está escutando nessa live hoje, a prova já está ali te aguardando, isso não é praga. É porque quando a gente estuda, quando a gente aprende, é claro que vem o teste, vem a prova. É igual quando a gente reencarna. A gente aprende no mundo espiritual, adquire conhecimento, está no livro dos Espíritos, você adquire conhecimento, só que você tem que vivenciar na matéria, para saber se você realmente está apto. Se você incorporou, aprendeu dentro de você as lições da vida. Então é isso. E quando eu falei, meus queridos, do Fonte Viva, é porque tem uma lição aqui do Emmanuel, que para mim, Alexandre, foi um divisor de águas. Eu quero até compartilhar isso com vocês. Essa lição, guarda a paciência, lição 129, foi um divisor de água para a minha vida. Antes dessa lição era um Alexandre, depois dessa lição, outro Alexandre. Acreditem. E eu tenho certeza que é para todos nós. E ela fala justamente da paciência. Para conosco mesmo. Vamos aprender junto? Forçar junto? Porque Emmanuel extrai de uma carta de Paulo aos Hebreus. Olha que lindo Paulo falou naquela época. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro fazer a vontade de Deus, depois alcançar alguma promessa. E a gente vem na Terra ainda não merecedores de muita coisa. Nós sabemos disso. Pelos nossos delitos passados, pelas nossas ignorâncias, pelos nossos infortúnios, pelas nossas histórias funestas, difíceis, pelos nossos crimes, pela nossa insensatez de outras existências, a gente vem vindo. Não somos merecedores. E é isso que a Emma está falando. E a gente não tem paciência de saber esperar. Olha quanto suicídio. Porque às vezes a pessoa ficou sozinha, porque às vezes a pessoa perdeu o namorado, porque às vezes a pessoa perdeu a fortuna, porque às vezes a pessoa perdeu isso ou aquilo. Sendo que essa privação é necessária. Necessária. E é isso que a mãe está falando. E ele começa assim, ó. Provavelmente estarás retendo há muito tempo uma esperança torturada. O que é esperança torturada? Eu quero aquilo. Eu tenho esperança disso. E não vai. Não é para essa reencarnação. E se não for para essa reencarnação? Se você não tiver paciência para passar, para saber esperar uma reencarnação que seja de 30, 40, 80, 100 anos. Não tem paz. Essa que é a questão. Aí você fica uma pessoa sempre irritada, mal-humorada, ingrata, insatisfeita, triste, jogando em cima de todas as pessoas que você convive essa impaciência de não suportar
aquilo que você veio reparar, que você veio provar, que vocês veio espiar. É disso que está tratando, e é disso que eu tinha dificuldade. Eu falo para você, na área afetiva. Na área afetiva. Porque a gente se compromete tanto na área afetiva, não valorizando os parceiros, os casamentos, as relações em outras vidas, aí você chega numa existência, vem a colheita. Vai ficar sozinho, não vai casar. Ou quem aborta muito numa existência pregressa, vem nessa isento da maternidade. E sofre porque não é mãe, porque não é pai. Tem a justiça de Deus. E é isso que ele está falando. E o que ele fala aqui, ó? Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios, o que é isso? As tuas vontades. Você quer que o mundo tem que me responder minhas vontades. Eu quero isso. É aquela criança espiritual que quer o brinquedo, que estragou, que arrancou a rodinha, que quebrou tudo e agora quer de novo. E Deus sabe que não tem maturidade para receber nesse momento. Vai ter que aprender a valorizar. Vai ter que amadurecer. Por isso precisa de paciência. Por isso que a paciência é difícil, gente. Porque a paciência é um processo de amadurecimento. Amadurecimento do ser. Da integridade espiritual que você é, único. Agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutaria no triunfo aparente. Se Deus te desse agora o que você deseja tanto, triunfo aparente. É o que acontece em comunidade. Tem muita gente com muita coisa em triunfo aparente. Não tem nem maturidade para adquirir aquilo. Por isso está fazendo tantas bobagens como já fez no passado. Mas Deus tem máxima paciência, né? Ele é a paciência. Deus é a paciência. E aqui fala, como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Que credor é esse, gente? A nossa própria consciência. Nós mesmos nos cobrando. Ué, precisamos melhorar. Tem algo dentro de mim que eu preciso ajustar. É nesse ponto que a gente vai trabalhando a paciência. De saber aceitar, calma, resignação, né? Que está tudo no Evangelho, que nos ajuda a saber passar por esse momento. Porque Paulo diz, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E tem uma promessa de felicidade para todos nós. Relacionamentos mais equilibrados, filhos mais ajustados, condições de pai e mãe mais equilibrados, harmonizados. Esse é o projeto. Descansará o delinquente ante da justa reparação à falta cometida? Olha a pergunta. Mas como que eu vou descansar? Se eu tenho algo a aprender, a melhorar, a reparar? E aqui ele vai dando exemplo. O lar convertido em forja de angústia. Quantos não recebem um lar? Você parece só angústia, mas é ali que você vai trabalhar. A paciência. É ali. É aquele lar. Parece convertido em forja de angústia, mas é ali. É o lar perfeito para você se melhorar. A instituição, o trabalho que você faz, a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou do golpe de crueldade. Olha quantos empregos, tem pessoas ali que são cruéis, caluniadores, e que você tem que suportar com paciência, mas você foi colocado ali, gente, precisamente para trabalhar a paciência. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. Você está ali, não, aquele parente podia ser melhor comigo, você está recebendo só ingratidão, só menosprezo. Também certinho aquele parente. Lei de atração, causa e efeito. E aí vai. Então, diz Emmanuel, se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçastes. Tem paciência. Só que eu acho linda essa parte porque Emmanuel, no último parágrafo, ele nos dá uma luz de esperança. Claro, nós somos colocados em posições de trabalho, família, tudo necessário para a gente trabalhar essa virtude. Mas ele fala no final, porque a gente
numa existência, tá aí, nossa, eu sou privado de tantas coisas, talvez parece que eu não tenho a inteligência que eu gostaria de ter, os filhos, o corpo físico, o trabalho, a posição social, não sei. Qualquer coisa que você se sinta privado, todos nós vemos como privações na Terra. Não tem ninguém 100% com tudo que gostaria. Todos nós encarnados ainda viemos com muita privação. E privações que nos causam sofrimento, nos causa dores, acredite. Ah, mas até naquele ali que está bem de vida, você não tem noção. Por que esse bem de vida, muitos deles estão se suicidando? Tem privações ali, tem conflitos. E Emmanuel nos fala aqui no final, em verdade alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso é necessário liquidar, com paciência, as dívidas que contraímos perante a lei. Então, gente, nós vamos concretizar tudo. Mas primeiro fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus tem que ter paciência na reencarnação. E a doutrina espírita, gente, caminhando para o final, ela traz 7 passos. 7 passos para que a gente possa ser auxiliado em melhorar essa virtude da paciência. 7. Primeira coisa, todos nós fazemos sempre um projeto material, né? Comum a gente fazer, eu vou reformar minha casa, vou fazer um curso, vou fazer uma viagem, um projeto material. E todos nós concluímos. Sempre que a gente coloca um projeto material, quase sempre a gente consegue concluir. Por que não fazer um projeto espiritual? É o primeiro passo. Jesus veio à Terra com um projeto espiritual, Chico Xavier, Kardec, você vê que realizou tudo. Por que a gente não pode fazer isso? É uma dica da doutrina. Vou fazer um projeto espiritual voltado à paciência. Coloca aqueles post-it na geladeira, no painel do carro, na cabeceira da cama. Paciência, paciência, paciência. No fundo de tela do seu celular, você põe lá, paciência. Você vai ver como dá certo. Não é que você vai ficar um Chico Xavier de paciência, mas é que você vai subir um degrau. Você vai perceber que coisas que te irritavam, que te tiravam do prumo, não vão tirar mais. Projeto espiritual. Até porque você vai ter assessorado de bons espíritos. Sempre. Quando você fala assim, não, mentalizar, paciência. Opa, é agora que eu vou usar. Aí você está naquele momento difícil, tá, você utiliza. Esse é o primeiro passo. O segundo, orar e vigiar. Jesus nos ensinou isso há tanto tempo. Só que a gente não lembra. Você já viu quando você está num problema, num diálogo infeliz, numa situação de trânsito? Imagina você parar ali agora, ó. Pai nosso, que estás no céu. Ô, Pai, me auxilie, me abençoe. Ô, Pai, muda tudo. Muda a sintonia, muda a vibração. A gente não consegue fazer isso. Não consegue. Se a gente conseguisse usar mais o orar e vigiar, seria tão mais fácil trabalhar a paciência. Naquela questão que você está ali agora. Não, deixa. Não, para tudo, eu vou fazer uma oração aqui. Muda todo o clima, toda a vibração, toda a sintonia. Orar e vigiar. Nós estamos precisando muito de orar e vigiar mais frequentemente na vida. E pode ver que a vida nos levou a distanciar do orai e vigiai. A gente tem marcado, quando eu estou na casa espírita, às vezes à noite quando eu vou deitar, de manhã quando eu acordo. A gente esquece que a gente tem todo um dia para dedicar ao orai e vigiai. E a gente estabeleceu regras. De manhã quando eu acordo, na hora que eu vou dormir, ou quando eu estou na casa espírita. Então precisamos entender, e é uma dica, e dá certo. Projeto espiritual, paciência, orar e vigiar. Outro, maneira de orar. E aqui vem uma dica que é comum a nós. Quando você precisa, Pai, me dê paciência. Já não pede paciência para Deus, não. Deus vai te dar paciência. É infantilidade, né? Pedir paciência para Deus. E a gente faz isso. Pai, me dá paciência. Deus vai te dar circunstâncias para você ser merecedor da paciência que você se esforçou para ter. É assim. Então não pede, não. Que vai vir parente difícil, situações complicadas para você trabalhar a paciência. Bom, projeto espiritual, paciência. Orar e vigiar, maneira de orar, trabalho no bem. Trabalho no bem, gente, é uma bênção.
qualquer um que seja, na casa espírita, numa ONG, na rua, em casa, todo o trabalho no bem transborda a virtude da paciência. Eu vou lá para o Canaã, aqui em Uberlândia, servir sopa aos domingos. Gente, vocês não acreditam o Alexandre que está lá. Que paciência que eu tenho com aqueles irmãozinhos. Fico lá o tempo que for preciso. Ah, meu Deus, eu fiquei com minha irmã agora uma semana no hospital ajudando ela, na maior tranquilidade, paciente com tudo, procurar médico, dar o remédio, ajudar ela a escovar os dentes, tudo. Trabalho no bem, exercita a nossa paciência. Ao tanto de oportunidade de você ser paciente aí trabalhando no bem. Projeto espiritual, paciência, orai e vigiai, maneira de orar, trabalho no bem. Agora tem um outro também, dica da doutrina, on-off espírita. É um apagadorzinho assim, ó, liga e desliga. Por que a gente faz? A gente desliga muito facilmente. O disjuntor do chuveiro cai muito rápido, a água fica fria. A gente vem, esquenta numa live, esquenta numa leitura espírita, esquenta numa casa espírita, de repente a gente desliga. Não é para desligar, é manter o on espírita, o espírita ligado 24 horas. Não é impossível. Basta você ver o que você assiste, o que você lê, os seus diálogos, o que você mantém nas redes sociais, a frequência do seu culto, as palestras que você assiste. Se você fica ligado espiritualmente, gente, é mais fácil você ser paciente. Imagina se alguma coisa agora chegasse para todos nós agora assim, assim, não, te colocando à prova a paciência. Muito mais fácil você lidar com aquilo, de uma maneira muito mais sensata e equilibrada, não é? Se chegasse agora um filho quebrando um vaso, um jarro, ou uma pessoa te irritando agora, você vai lidar muito mais facilmente com isso, porque você está numa outra vibe. É manter esse on espírita, ou o espírita ligado, mais tempo. E é essa questão da doutrina espírita nos deu muito recurso para fazer isso. Eu falo, tá? Projeto espiritual, orai e vigiai, maneira de orar, trabalho no bem, on-off espírita, terapia do sim. Terapia do sim, Alexandre, ajuda a paciência? Claro. Trocando em miúdos, aceita que dói menos. E a terapia do sim está no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. E agora, gente, seja feita a vossa vontade. Está ali. Vocês acham que um ser onipotente, onipresente, onisciente, não está sendo feita a vontade dele na Terra? Tadinho de nós, se a gente não pensar assim. Claro que está sendo feita a vontade dele. Até mesmo que ele permite. Tudo que ele permite é pela vontade do Pai. É muito grandioso. É muito grandioso. Tá? Então, terapia do sim. Por isso que lá no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, o que o Espírito de Verdade fala? Elevai a vossa resignação ao nível da prova. Se a prova aumentou, eleva a aceitação. Terapia. A terapia do sim é aceitar. E o que vai chegar pra gente? Você não sabe se vai chegar um câncer, uma paraplegia, uma morte. Você não sabe qual é o infortúnio que pode chegar para todos nós ainda como prova, como expiação. Então tem que trabalhar. O que Jesus fala, ó, elevai a resignação ao nível da prova. Se subir, tem que subir a aceitação, a resignação. Que é aquele consentimento, que está lá com Lázaro falando, consentimento do coração. Está ligado ao sentimento. Então é isso. E Deus, gente, olha só o que eu entendo. Deus não está dizendo não para a gente. Ele está dizendo assim, ó, agora não. Calma. Trabalha essa arte de saber esperar o tempo de Deus. É o que a Abigail falou para Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Então Deus não está falando não. Ele está falando agora não. Então tem que ter paciência. E o último, só para reforçar, olha, então,
projeto espiritual, orar e vigiar, maneira de orar, trabalho no bem, on-off, espírita, liga e desliga, terapia do sim e o último, conhece-te a ti mesmo. Por que eu conheço a ti mesmo? Porque nós temos que identificar que nós somos ainda muito orgulhosos. E essa manifestação dessa chaga do orgulho nos provoca muita impaciência. Porque se o outro erra, se o outro age como age, se o outro fala como fala, eu me sinto superior e eu não sou. Eu tenho que ter paciência para suportar. É o que a irmã Rosália fala no capítulo 13, suportai-vos uns aos outros nesse mundinho em que viveis. Suportar. E para suportar eu preciso ter paciência. Então o evangelho é uma bênção para nós. Eu preciso me conhecer. Nossa, eu sou muito impaciente, porque eu sou muito orgulhoso. E eu não aceito o que o outro escreve, o que o outro fala, o que o outro faz. E eu preciso ser mais tolerante. Eu preciso ser mais paciente. Porque se assim eu conseguir ser um pouquinho mais, eu vou ter mais paz. Mais paz. Por isso que muitas das vezes nós somos colocados num ambiente em que a gente é forçado a ser paciente. Por exemplo, no seu trabalho físico. Às vezes você é forçado a ser paciente, porque se você não for, você perde o cliente, o patrão te manda embora. E essa interdependência, porque você pode ter tudo na vida, que às vezes você tem que ter paciência, porque você precisa de um jardineiro, de uma cozinheira, você precisa de alguém para fazer as coisas para você. E isso, quando vai caminhando para a longevidade, gente, isso vai aumentando, vai se evolumando, para que a gente saia daqui da Terra um pouco mais paciente, mais humilde, que afasta o orgulho, que nos leva à impaciência. E passando para agradecer a todos vocês, a paciência bendita de me escutar. Porque Sansão, na lei de amor, ele falava assim, ele fala, no evangelho está lá, lei de amor, vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tem de algum modo mudado em vosso proveito, que aceita hoje muitas verdades que outrora rejeitastes. É linda essa fala de Sansão, lá na lei de amor. A vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Aprendamos a escutar, a desacelerar. E isso que a doutrina espírita nos traz hoje, através de uma live, através de uma palestra espírita, através dos livros, através dos cultos. É hora de você se serenar. Você não percebe ali, mas devagarzinho você vai trabalhando, a paciência. Quando você vê, você está muito melhor. Obrigado a todos vocês pela paciência. Aí nós tivemos aí com o nosso irmão Alexandre, nosso agradecimento, irmão. Deus te abençoe. Deus te dê muita paz, força para continuar nesse trabalho maravilhoso. A Tamo junto. gente até não vai se despedir, né? A gente vai dizer até logo, né? Para que a Até gente logo. retorne mais à frente, com mais uma explanação, com mais um trabalho de esclarecimento, né? Para todos nós. Eu acredito que você está carregando a lanterna do Cristo para iluminar a mente e os corações de todos aqueles que buscam um pouquinho de paz e de crescimento, né, na área espiritual. Deus te abençoe, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado da nossa casa ao nosso irmão Alexandre Landim. Obrigado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue, compartilhe. Pátria do Evangelho, canal de divulgação espírita.